Boa noite. Para falar sobre os desdobramentos dos conflitos na Síria, o Canal Livre recebe a psicanalista Claude Fad Hajar. Ela é síria e autora do livro Imigração Árabe, 100 anos de reflexão. Participam também do programa desta noite os jornalistas Fernando Mitre e Boris Casoy. Boa noite, bem-vindos. Eu abro com uma pergunta para os dois. Na opinião de vocês, essa intervenção iminente se justifica moral e politicamente ou não? A senhora começa, por favor, doutora. Boa noite, senhoras e senhores. Eu realmente agradeço essa pergunta, porque, na minha opinião, não se justifica nem moral e nem politicamente quando há aliança clara entre Estados Unidos e Jabhat al-Nusra introduzida na Síria para destruir a Síria. Não a Síria que o VT mostrou, mas a Síria laica, a Síria independente, a Síria segura, a Síria que tinha condições de saúde, de higiene, estudo grátis, totalmente grátis. A Síria segura que eu faria questão de morar lá se pudesse, e era esse o meu projeto de vida, senhores. Portanto, não se justifica e não se justifica pela linha vermelha. Essa linha vermelha não foi interceptada pelo Bashar al-Assad. Mas a senhora discorda, evidentemente, da denúncia. Eu não só discordo, Fernando, mas eu vou mais longe. Eu diria que a questão ali não são as armas químicas que o Bashar al-Assad tenha ou venha usar, porque ele não usou, mas as armas químicas que entraram pela fronteira da Turquia e que foi delatado e foi relatado, as armas químicas pegas com Jabhat al-Nusra na fronteira turca e que a Rússia mostrou e toda a imprensa internacional mostrou. As armas químicas não foram usadas por Bashar al-Assad. Na verdade, o grande medo e o grande desafio ali é porque Israel está do lado. E eu me pergunto se as armas usadas por Israel para atacar a Síria durante 3 vezes, durante este ano, e que corajosamente Bashar al-Assad não revidou, porque teria feito sim aí um grande estrago na região, e ele poderia ter evitado. Essas armas foram nucleares, senhores, nucleares. E isso foi delatado para a ONU, foi relatado para a ONU e está se pedindo a investigação. As armas químicas não são essa linha vermelha. Doutora, a senhora fez uma análise onde a senhora começa com ataques de Israel e com supostas intenções de destruição da Síria. Na verdade, só que tem um fato que o Jaime coloca, que é a própria presença do presidente Assad, ditador, e de uma rebelião popular que era real. A senhora não vai dizer que essa foi uma rebelião provocada por outro país. Havia uma grande insatisfação que se manifestou mais ou menos dentro do quadro da Primavera Árabe. Boris, eu te admiro muito na televisão, eu adoro que você me instiga assim, a resposta, mas vamos lá. O que realmente aconteceu na Síria foi um aproveitamento daquilo que se chama uma Primavera Árabe. A Primavera Árabe vai acontecer exatamente quando os países da América do Sul, eles vão aproveitar. Eles e Lula, quem? América do Sul, Mas Brasil... quem aproveitou? Calma que eu vou chegar lá. O que acontece acontece um fato em Tunis, se vai na rua, acontece um fato que se copia, porque isso aqui foi um dominó, um efeito dominó. Tunis, acontece, o cara se imula, mas tudo isso é muito bem orquestrado. Aqui eu tenho um texto, eu gostaria até de passar para vocês, como é que se faz uma revolução, senhores? Como é que eu faço com que os intelectuais, os pensadores, e as classes externas e internas, elas façam... Como é que eu fabrico uma revolução? Isso está escrito aqui. Eu não é uma análise minha do David... doutora Claude? Quem? É do David Rohrer. Doutora, não havia nem caldo de cultura, quer dizer... Querido, posso terminar só a minha resposta? A Síria era uma comunidade feliz, o povo vivia muito feliz? Eu diria que sim. Eu diria, e eu fui 33 vezes à Síria, tenho casa na Síria, tenho parentes na Síria, e hoje os meus parentes, senhor, estão todos eles, cada um num lugar. A minha tia de Alepo está cercada pelos rebeldes de Jabhat al-Nusra, que ela não compreende o que eles falam, porque eles não são sírios, eles não são rebeldes sírios, eles são rebeldes de Jabhat al-Nusra e não falam árabe. Se falam um árabe que nós não compreendemos, porque não é um árabe da Síria, eles vieram todos de fora. Você não tem, eles te dizem, a minha tia diz, literalmente ela e minhas primas, 1% dos revoltosos não são sírios.
Tudo que nós temos... Teve um período, sim, que houve uma maioria de mais ou menos 10%, que foi com o tempo voltando e se reestruturando junto com a sociedade síria. Você teve uma destruição da Síria do mesmo jeito que você teve a destruição do Iraque e do mesmo jeito que você destruiu a Líbia. E essa é uma programação mundial feita pelo grupo Bilderberg e por outros grupos que querem, sim, o domínio mundial. Senhores, nós não estamos brincando, nós estamos falando de coisa séria. Destruir um país, fazer com que 4 milhões de habitantes saiam de suas casas, que as crianças morram, que as mulheres sejam rasgadas as suas barrigas e tirados fetos e pendurados, isso daí só é feito por quem? Por Hafez Assad. Não, senhor, pelos pelo bárbaros Assad, que ele introduziu na Síria, pela Jabhat al-Nusra que ele introduziu na Síria, pelos bárbaros que entraram lá dentro. Porque Hafez Assad, quando defende o seu país com o seu próprio exército, eu te digo mais, nossos soldados saíram às ruas agora, quando nós tivemos as passeatas, quando as pessoas Mas a senhora santifica um ditador sanguinário. Querido, não é sanguinário, você conheceu ele aqui? Eu assisti. Aliás, nós vamos já já mostrar essa entrevista. matar alguém aqui. Esse senhor não é sanguinário. Esse senhor tratou a Síria como nunca ninguém tratou. Ele fez a reforma política da Síria. Mas que reforma? A política feita durante a guerra, Boris. Não sei se você sabe que isso é muito difícil. Não tem eleições livres, não tem liberdade de expressão, não tem nenhum Quem te tipo disse? de... Claro que Quem não te tem. disse? Nos últimos 10 anos, nós tínhamos 2 bancos funcionando na Síria quando morreu o pai dele. Nós temos mais de 30 bancos. Bancos? Bancos. E o que isso representa? Representa a liberdade de expressão? liberdade econômica. Você não pode ter uma liberdade civil se você não tem uma liberdade econômica. Estava em processo. O problema é que o processo vinha, mas ele já tinha uma cadeia Ele não econômica cumpriu que as Mas ele, promessas. na entrevista que ele nos deu, ele tinha anunciado uma abertura Aliás, política. eu vou que era até 2010, antecipar essa 2010, entrevista. 6 meses Hein, Paulo? depois, Isso. começou a Revolução, 7, 8 meses depois. Foi 30 de junho de 2010. Mas, Panunzi, a doutora precisa explicar depois esse grupo que, Esse segundo grupo ela, organizou Bilderberg, essa invasão da Síria. Esse grupo, na verdade, é um grupo que está... a oposição síria no exterior, paga pelos Estados Unidos, paga pela Inglaterra, pago por parte da Holanda, porque o dinheiro não vem de um lado só, vem por vários caminhos, pelo CFR americano. Eles pagam uma posição no exterior que alimenta uma posição dentro da Síria. Existia, não estou dizendo que eles viviam. Eu mesma sou opositora, se você quiser me considerar assim. Eu sou de um partido político que hoje está na Reconstrução Nacional, que é o Partido Político Social Sírio, e que é uma oposição. O Ali Haidar é o presidente desse partido e é um ministro na Síria. Nós somos oposição, sim, mas uma oposição limpa, branca, Nesse sem caso é uma armas. coalizão, né? Nesse caso é uma coalizão. Né? Olha, Agora já é uma que coalizão. falamos, eu vou Agora interromper é uma a senhora coalizão. só um segundinho, nós vamos poder brigar durante mais quase uma hora. É Claro inevitável que há haja. presença de forças Sem estrangeiras dúvida. e há isso que eu quero interesses que ele- enormes. Isso não há dúvida. Não, Mas eu em não qualquer- tenho em dúvida. Depois qualquer da conflito agudização hoje. do Mas conflito, entram, se materializam as Boris, interferências eu estive na da Síria em Arábia 2008. Saudita. Em 2008 eu fui convidada por um partido que estava se formando na Síria, na clandestinidade ou não, e a fazer parte desse partido. Eu fui visitar Hama, citada aqui. Foi um reduto sunita, puramente. Eu sou uma mulher cristã, fui levada por uma pessoa sunita que eu conheci, que era um negociante. Eu acho que naquele momento eles me viam, na verdade, ainda como opositora ao regime. E, na verdade, eu sempre tive muita paixão pela Síria, né? E eu tinha, pela minha paixão pela Síria, a minha crítica, porque quando você gosta, você também vê defeitos e você também pode criticar. E eu queria o melhor para a Síria. E eu me dava esse direito de fazer as minhas críticas. E eu fazia as críticas em alto e bom tom e nunca fui reprimida, Boris. Na Síria e muitas vezes na televisão síria. A senhora E muitas considera vezes- o governo sírio um governo corrupto? Eu considero que parte do entorno do governo é corrupta, sim. Como nós temos corrupção no Brasil, como nós temos corrupção em todas as partes do mundo, inclusive em Israel, nós temos sim na Síria corrupção. E se não fosse a corrupção, Dmitry, nós não teríamos a entrada de armas que ficaram estocadas dentro dos túneis, por debaixo da terra. Porque quando foram se construindo os hotéis e as coisas maravilhosas que Catar e a Arábia Saudita construíram na Síria, por debaixo tinha túneis cheios de armas, que passavam carros
blindados. E não se sabe como que a Síria, este monstro que você escreve, Boris, que você diz que é um Estado policial, se realmente era um Estado policial, ele teria visto isso. Eu só posso justificar isso pela corrupção. Senão, nós não teríamos as armas entradas do jeito que entraram. Entraram, sim, e pela corrupção. O fato de ter corrupção não justifica a destruição do país, de suas instituições. Eles não destruíram as instituições sírias. Isso segurou. O que segurou a Síria foi o seu exército e suas instituições. E seu povo que ama a sua terra. Se existe alguma coisa que diferencia, por exemplo, a Síria da Guerra Civil Libanesa, foi que quando se pergunta para um sírio, você é sunita, alauíta ou xiita, ele vai te dizer, eu sou sírio. Ele não vai dizer, eu sou sunita. Está insinuando que os libaneses não são patriotas como os sírios? Não estou insinuando, senhor, também sou libanesa, também amo o Líbano. O problema é outro, eu estou dizendo que a primeira coisa que caiu no Líbano foi o seu exército. O exército na Síria em 2 anos e meio não caiu. Se não caiu, foi graças ao apoio popular que o Bashar tem. Se ele tem tanto apoio popular, por que nunca se ouviu falar em eleições livres? Simplesmente porque talvez naquela região se pense diferente do que se pensa no Ocidente. Isso é uma desculpa. Não, senhor, eu não acho que é uma desculpa. Claro eu não acho que eu devo estar colocando a democracia que eu acredito bipartidária que nós temos no Brasil e a democracia bipartidária que nós temos nos Estados Unidos como modelo a ser seguido pelo mundo. Não precisa ser seguido. Mas eu não entendo assim. Mas não precisa ser um ditador. Veja só, se ele era um ditador, ele é um ditador que fazia feliz o seu povo. Muito mais infeliz está esse povo hoje, depois da interferência de Jabhat al-Nusra, que considerada da Al-Qaeda e contra os Estados Unidos e colocada na lista negra dos Estados Unidos, hoje ela se alia junto com os Estados Unidos para um ataque. Exatamente o que eu ia perguntar ao Jaime. Como é que você vê isso? Esse grupo rebelde que está infestado de Al-Qaeda, de radicais islâmicos, com apoio dos Estados Unidos.